Olá, vamos começar nossa próxima aula de cálculo diferencial integral 1. Aula 9, vamos ver aqui continuidade, continuidade de funções. A definição, dizemos que uma função f é contínua no ponto A se as seguintes condições forem satisfeitas. Então, primeiro, A tem que ser definido no ponto A, ou seja, o que significa? Tem que existir a função no ponto A. O limite de f de x quando x tende a A tem que existir. E além de existir, esse limite tem que ser igual à função no ponto A. Tá? Então, para uma função ser contínua no ponto A, tem que acontecer essas três condições. A função tem que ser definida no ponto A, ou seja, A tem que pertencer ao domínio da função. Tem que existir o limite da função no ponto A, e o limite da função tem que ser igual ao valor da função no ponto A. Gráfico de funções não contínuas. Para a gente entender o que é uma função contínua, é mais fácil a gente ver o exemplo de funções não contínuas. Por exemplo, esse aqui é um gráfico de uma função não contínua. Por quê? Porque no ponto A, está vendo? Essa função não é definida no ponto A. Então, ela vai infinitamente para menos infinito, infinitamente para mais infinito, mas aqui no ponto A ela pula. Esse gráfico também, ó, ela vai infinitamente para menos infinito. Aqui no ponto A, ela pula, tem uma descontinuidade, por isso que ela não é contínua, tá? Tem uma descontinuidade. Aqui, novamente, tem a função. Aqui, embora a função seja definida no ponto A, vejam bem, aqui a função não é definida no ponto A. Aqui a função é definida no ponto A, por quê? O ponto A, veja bem, nós temos uma bolinha fechada aqui, então o ponto A faz parte da função. Porém, se a gente lembrar de limite, o limite lateral dessa função, os limites laterais dessa função no ponto A são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, então não existe limite no ponto A. Então, se não existe limite no ponto A, não atendeu uma das três condições. Ou seja, para uma função ser contínua, a função tem que ser definida no ponto A. Essa função é definida no ponto A? Sim. Tem que existir o limite no ponto A. Existe limite no ponto A? Não existe. Então, pronto, já não é contínua. Mais um exemplo. Vamos lá. Essa função, vamos analisar o gráfico dessa função. Essa função é definida no ponto A? Sim, aqui, ó, o ponto A está aqui, bolinha fechada. Aqui não é definida porque é bolinha aberta, então o ponto A não faz parte dessa função. Aqui, embora seja bolinha aberta, aqui ele é fechado, então o ponto A faz parte dessa função. Aqui a bolinha é fechada no ponto A, então ela faz parte da função. Agora, primeiro passo. Existe a função indefinida no ponto A? Sim, definida. Vamos ver a segunda. Existe limite? Vamos ver. Existe limite no ponto A? Existe. Limite, porque os limites laterais aqui são iguais, então o limite no ponto A é esse valor aqui. Vamos chutar aqui aproximadamente 10. Então, atendeu a primeira condição, atendeu a segunda condição. Vamos ver se atende a terceira condição. O limite da função no ponto A tem que ser igual ao valor da função no ponto A. Isso não acontece. Por quê? Qual é o valor da função no ponto A? O valor está aqui, ó, bem abaixo. Vamos chutar aqui uns 2. E qual é o limite da função? Está bem acima. Vamos chutar aqui uns 7. Então, embora atendeu a primeira condição, atendeu a segunda condição, não atendeu a terceira. Tá? Então, graficamente, é assim que nós fazemos a análise. Essa daqui, essa função aqui também não é contínua. Por quê? Vamos lá. A função é definida no ponto A? Não. Então pronto, já não precisa nem analisar as outras duas condições. Exemplo, Seja a função f de x definida por x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. A função f não é contínua em a igual a 1, pois não é definida em a igual a 1. Ou seja, 1 não faz parte do domínio dessa função. Primeiro passo, bem básico, para ver se uma função é contínua em determinado ponto, é verificar se esse ponto faz parte do domínio da função. X igual a 1 faz parte do domínio? Não, porque se eu colocar 1 menos 1, 0, e não existe divisão por 0. Tá? Então, não existe, quando não existe o f de 1 para essa função. Portanto, não satisfaz a condição 1 da definição. Pronto, já posso falar, não satisfez a primeira condição, eu já posso falar que a função não é contínua. Aqui está o gráfico da função, tá? Ela não é definida no ponto 1, por isso que é a bolinha aberta. Exercício 1.
Verifique se é ou não contínua, no ponto 1, a função f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se x é diferente de 1, desculpa, e g de x, aliás, e g de x é igual a 1 se x é igual a 1. Tentem fazer, por favor. Vamos lá. Primeiro, vamos verificar se g é definida para x igual a 1. Quando meu x vale 1, quanto vale meu g? 1. Então, pronto. Ele é definido para x igual a 1. G igual a 1 é definida, então o primeiro passo foi. Agora vamos ver se existe limite em x igual a 1. Tá? Vamos lá. Aqui, se eu aplicar o limite direto, vai dar 0 sobre 0, é indeterminado. Então nós temos que fatorar, lembrando que escrever x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que escrever x menos 1 que multiplica x mais 1 sobre x menos 1. Já expliquei isso para vocês no pré-cálculo, né? Eu simplifico x menos 1 com x menos 1, então é igual a escrever limite de x mais 1 quando x tende a 1. E o limite de x mais 1 quando x tende a 1 é 2. Então, primeira condição, a função é definida para x igual a 1. Beleza. Existe limite para a função quando x é igual a 1. Quando x tende a 1. Beleza. Vamos ver a terceira condição. Né? A terceira condição seria o quê? O limite tem que ser igual ao limite de g de x tendendo a 1 tem que ser igual a g de 1. Apesar de g ser definido em x igual a 1 e existir o limite de g no ponto x igual a 1, g não é contínuo em x igual a 1, pois não atende à condição. Qual é a condição? Do limite de g de 1 quando x tende a 1 ser igual a g de 1. Qual é o limite de g de 1 quando x tende a 1? 2. Qual é o g de 1? G de 1 é 1. São diferentes, então essa função não é contínua no ponto a igual a 1. Aqui nós temos o gráfico. Tá vendo? O x igual a 1 ou a igual a 1 é definida para a função, bolinha fechada. Mas os limites, o limite é diferente do valor da função. Então ela não é contínua e graficamente a gente pode ver a descontinuidade aqui.